Eduardo Guimarães, seja bem-vindo. A gente sempre aguarda muito, com muita alegria a sua chegada para essa palestra. E ele é presidente do Centro Aureliano em Niterói, Rio de Janeiro. E hoje ele vai nos falar, agora no momento, o tema dele. A sua palavra. Fica à vontade. Queridos, uma boa noite a todos. Que você responda, né? Tudo lugar que a gente fala. Acho que até o frio, né? A pessoa tem que ser indisposta para falar. Mas deixa ela quietinha. Aliás, eu estava comentando com o pessoal lá da cantina que eu, por morar no Rio, na cidade quente, quando eu ia para cidades mais frias, eu dizia assim, eu adoro frio, eu dizia. Eu adoro frio. Mas quando a gente vem a São Paulo com essa temperatura, eu sou forçado a rever meus conceitos. Né? Ontem eu fui passear, fui lá na feira lá do MASP, eram 8 horas da manhã, na Avenida Paulista. Assim, eu acho que não é desse frio que eu gosto, não. A gente pensa no frio assim, aquele frio assim de 17, 18, que você coloca uma roupa bonita que você comprou, que combina, né? Com aquela calça, com aquela coisa. Mas quando faz frio, né? Quando é frio mesmo, você coloca qualquer coisa, você não está querendo saber se combina ou não combina, você quer sobreviver, beleza? E ontem eu assim, saí valente, né? Com um blusão e essa camisa aqui, esse coisa, nossa, não está dando conta, o que vai ser de mim se isso continuar? Mas aí lá pelo meio-dia já foi melhorando, já foi amainando e sobrevivi. Então, isso eu queria falar aqui, a nossa irmã que abriu a reunião, falou da alegria, da expectativa de vocês, e eu quero dizer da minha grande alegria, da minha satisfação, todas as vezes retornar aqui ao Santo Espírito União. Né? Falamos com Dona Lena, uns 2 meses atrás, acertando essa vinda. O primeiro semestre desse ano foi um período complicado para mim, estive fora, bom tempo fora do país, e aí as programações doutrinárias ficaram um pouco mexidas, mas eu não posso passar um ano, pelo menos uma vez pelo menos vir à União. Eu encontrei aqui aquela sintonia, aquela reciprocidade que nós precisamos na vida. Isso me faz considerar a questão da solidão, né? A gente pensa que às vezes solidão é uma questão física, né? Nós precisamos ter sempre alguém perto da gente para a gente não se sentir só. E a gente evolui um pouco, a gente entende um pouco mais, a gente vai ver que a solidão é você não ter com quem partilhar suas ideias, você não ser entendido, né? É você perceber alguns panoramas, você entender as coisas de determinado jeito e não ter com quem compartilhar essas coisas. Isso realmente eu acho que é a verdadeira solidão. E encontrei aqui no Casal Galvez e na comunidade do União esse clima de seriedade, de doutrina séria, de conduta evangélica, de conduta de Kardec. E isso me faz um imenso bem, porque eu posso dizer, eu amo essa doutrina de paixão, né? Eu tenho uma afeição, eu tenho uma admiração visceral por Jesus, por aquilo que Ele nos deixou, por esse homem extraordinário que Ele deve ter sido para falar o que falou, para ensinar o que ensinou, para fazer o que fez. Ele deve ter sido realmente uma criatura extraordinária. Então eu me pego apaixonado por essa criatura, por esse homem, por esse ser, e tão amante da doutrina, que todas as vezes em que a gente vê os desvios dela, a gente sofre. Eu sofro profundamente com algumas coisas ruins que acontecem, que talvez fazem parte do processo de amadurecimento da religião, talvez. Acho que a gente sofre muito. Então, quando a gente encontra uma comunidade que conversa doutrina, que fala com maturidade, que entende
com seriedade as propostas da espiritualidade, a gente fica muito feliz. Então, eu quero agradecer a vocês aqui, mesmo com a noite fria em São Paulo, saíram de suas casas, estão aí encolhidos, né? Os músculos chegam a ficar doídos, porque a gente não se dá conta, retendo tudo, e a gente sente. Agradecer a oportunidade de falar. Bom, e aí a companheira me perguntou ainda há pouco, do que você vai falar? Eu ainda não sei. E eu, aliás, eu estou aqui falando esse tempo aqui para vocês, pensando que eu vou falar ainda, não decidi. Estou tentando achar um assunto. Eu acho que achei. Aquele olhar. Levi não podia esquecê-lo. Que fora fazer naquele dia na alfândega, na aduaneira. Era pela manhã, e lá da porta do seu escritório ele viu o barco que vinha do mar em direção à praia, e do barco ele já conhecia algumas pessoas. De longe ele identificou Tiago e João, que eram filhos do conhecido Zebedeu. Os outros participantes do barco tinham ares de gentes das bandas de Betsaida, exceto um homem de longos cabelos, de túnica de linho branco. Esse homem, conquanto não apresentasse aspecto de rico, denunciava no semblante uma característica dos homens de grande saber. E esse homem, ao passar por Levi, Levi o contemplou e o sondou, perguntando a si mesmo de onde é que ele veio, por que é que ele veio, o que ele fora fazer naquela região. Como acontece com os habitantes de pequenas cidades, quando surge alguém desconhecido, as pessoas fazem esse comentário. E esse homem, ao passar por Levi, olha o cobrador de impostos dentro dos olhos, criva os seus olhos magnéticos nos olhos do nosso publicano e passa. Mas esse olhar incomodou, começou a incomodar profundamente o nosso cobrador de impostos. Tanto que no dia seguinte, Levi comparece na manhã de sábado novamente à aduaneira. Abre os livros de contabilidade, puxa as plantas dos devedores, dos credores, mas fazia isso tudo de maneira muito mecânica, muito automática, porque não estava prestando atenção nas anotações do que estava lendo, porque embora olhando, a sua mente estava presa à razão daquele olhar, que desde aquela hora começou a perturbá-lo profundamente. Algumas horas transcorreram e eis que Levi se assusta, porque desenhado pelos batentes da porta, como se esses fossem uma moldura, eis que no centro da porta está a figura daquele estrangeiro, daquele homem magnético. Levi esfrega os olhos, porque não pode acreditar no que está vendo. É quando então Jesus vai à frente, a uns passos, e com uma voz cheia de bondade, olha para o publicano e diz assim: Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi o seguiu. Essa talvez seja uma das mais precisas narrativas a respeito de como Jesus convocava os seus seguidores. Olhava a pessoa por dentro, possivelmente, com a sua visão de raio-x espiritual. Jesus deveria saber todos os sentimentos e pensamentos,
os bons e os não tão bons que habitavam o coração humano, a mente humana. E assim, junto de Levi, ele vai chamá-lo: Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi o seguiu. Como eu lhes falei, queridos, Levi era um publicano. E quem esteja talvez afastado do que significava um publicano no tempo de Jesus, posso dizer-lhes que desde que Pompeu, em 63 a.C., instalou as insígnias romanas entre os muros de Jerusalém, desde esse dia, os judeus começaram a ser taxados por impostos de Roma, de modo que toda a produção gerada na Palestina, tudo que um judeu privado na sua vida particular ele produzisse de riqueza, sobre esse montante havia um imposto considerável para os cofres romanos. Mas como que Roma poderia se intrometer na vida contábil da Palestina? Como é que os romanos, sem falar a língua dos próprios judeus nativos, conseguiria saber, afinal de contas, quanto que os judeus, quanto que eles ganhavam? Qual foi a melhor maneira que o Império Romano achou de taxar e cobrar com eficiência o povo judeu? Tomando como empregado, dando com emprego a um próprio judeu, fazendo dele um eficiente cobrador de impostos. A esse homem dava-se o título de publicano. E eu não preciso dizer a vocês o ódio surdo que os judeus tinham por esse sujeito, que, como se fosse um tremendo ingrato, para enriquecimento próprio, porque geralmente enriqueciam, e quando enriqueciam, isso aumentava o ódio dos outros judeus, porque sabiam que aquela casa de um andar agora estava com 2 andares, com 3 andares, pela infelicidade deles. Um traidor, jogando a favor do inimigo, do time contrário. Como podia, narram os evangelhos, um publicano de forma a negar sua pátria, sua origem? Era, portanto, um sujeito negado e odiado entre os seus conterrâneos. Aos sábados nas sinagogas, era incapaz de um publicano sentar assim na primeira cadeira, nos primeiros lugares, absolutamente. Eles sabiam da sua condição avexante e ficavam sempre atrás das pilastras, ouvindo o culto, ouvindo as palavras, mas com receio de serem vistos. Saíam de casa, enquanto estavam em casa, estava tudo bem. A família, com os bens, com as facilidades, tudo bem. Mas quando saía, o publicano quase sempre era visto como alguém que estava olhando sempre para baixo. Era incapaz de levantar o olhar e ver alguém de frente. Sentia sempre vergonha pelo ofício que desempenhava. Na família, queridos, aqueles que se locupletavam com a riqueza de ter alguém rico na família, tem sempre facilidade quando temos alguém bem situado na família. Esses que se aproveitavam disso conviviam muito bem, não obstante, sabendo de onde vinham todas aquelas facilidades. Mas havia os ortodoxos, havia os judeus sérios, resistentes, parentes, irmãos, primos, que não se frequentavam mais. As famílias se dividiam, porque aquela aba lá é gente lá daquele sujeito que é traidor, o publicano. Então, as famílias se dividiam, se separavam, e era esse homem, esse tipo de homem,
Aqui damos o nome de publicano, o miserável, o desgraçado publicano. Levi, queridos, a que eu me referi, ele é exatamente, se vocês não sabiam, passem a saber agora, que Levi a que eu estou me referindo, publicano, cobrador de impostos, o que trabalhava na aduaneira, ele nada mais é, nada mais, nada menos do que o evangelista Mateus. O melhor, o primeiro evangelho, o evangelho das narrativas de Mateus é o próprio publicano quem escreveu. E isso nós sabemos, sabe por quê? Porque ele teve, num rápido instante, num rapidíssimo momento, ele teve de declarar isso, porque isso deveria incomodá-lo profundamente. Os outros três evangelistas, Marcos, Judas, Lucas e João, não falam. Sabendo, não falam. É ele, é o próprio Levi, é o próprio Mateus, que numa das suas narrativas diz assim: eu, Mateus, eu ex-Levi, e muda logo de assunto, que já falou, já acabou, todo mundo já sabe que ele é o próprio, e muda de assunto, de vergonha. Eu, Mateus, ex-Levi, o publicano, e muda logo de história, porque não precisa ficar demorando tanto tempo falando essa coisa que não pensa. Foi a esse homem cheio de vergonha, alvo de todas as críticas de conduta, enriquecimento ilícito, não chegava a tanto, mas também sem motivos para se vangloriar. Foi a esse homem, a esse publicano, a esse tipo de gente, se nós pudermos falar assim, que Jesus foi ao encontro dele. Porque no caso Zaqueu, que era publicano também, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Mas esse Jesus foi a ele, diz Levi, filho de Alfeu, segue-me. Então, queridos, vocês percebem que Jesus tinha uma afeição, uma capacidade de amar a todas as pessoas, independente de como elas eram, independente do que elas faziam. O amor de Cristo era maior do que qualquer manifestação humana, qualquer tendência, qualquer jeito nosso. Ele amou, ele foi ao encontro de um publicano, e daí? E vários outros. Não sei se vocês se lembram bem da passagem de Marta e Maria, lá em Betânia. Conhece a passagem? Era uma família, ela tinha somente três componentes, eram os três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. Dá-nos a entender os evangelhos que Jesus gostava muito dessa casa. Ele era muito bem recebido em Betânia. Sabe aquela casa que a pessoa vai e se sente bem? Come, conversa, fala coisas interessantes. Jesus ia várias vezes a Betânia. Numa dessas vezes ele está numa área da casa, conversando com Maria, dona da casa, na companhia de Judas Iscariotes, aquele que o trairia daqui a pouco mais. Estão os três conversando, Jesus sabe Deus o que falando, e Maria estava encantadíssima. Estava tão impressionada com o que Jesus falava, que nós podemos imaginar Maria sentada e com a mão no queixo, dizia: então, Senhor, como é que é mesmo? Fala aquilo de novo. Íntima dele. Como é que é mesmo a história da viúva de Naim? Como é que conta de novo? Embevecida com aquelas narrativas. Eis que ao mesmo tempo estava sua irmã Marta, cuidando dos afazeres da casa e possivelmente providenciando um lanche que deveria em alguns instantes ser servido. Os três estavam ali no bem bom da sala, de estar, enquanto a outra estava suada. Isso já é acrescentando, eu estou acrescentando, o Evangelho não diz isso não. Eu estou piorando um pouquinho para dar um pouco de dramaticidade. Então a outra lá cozinhando, fazendo os afazeres sozinha, e possivelmente a estrutura da casa dá-nos a entender que havia conversa no outro compartimento. Então não era longe, ela estava
vendo a conversa lá e ela aqui trabalhando. Eu fico imaginando que Marta, se fosse um de nós, que deveria ser muito parecido, ela deve ter deixado cair uma concha pesada no chão, para ver se a outra lembrava que ela estava ali dando duro. Devia bater a porta do fogão um pouco mais forte, para ver se a outra tomava um simancol e se mancava e vinha ajudar. Nada. Parecia que não tinha nada acontecendo naquela casa, e daqui a pouco os três iam sentar à mesa para comer. Ela estava azucrinada. Conhece essa palavra aqui em São Paulo? Azucrinada. Danada da vida. Ela não aguentou. Deixou cair conchas e conchas. Bateu portas e portas, e a outra não se mexia. Ela gritou: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Afinal, aí é um texto da meu também. Afinal de contas, né? Mas foi isso, se vocês verem lá, vocês vão ver. Pode criar, mas é mais ou menos isso. É uma variação sobre o mesmo tema. Senhor, manda Maria vir me ajudar, porque ela fica aí ouvindo o Senhor, essas coisas, e eu tenho que dar duro aqui, fazendo comida para todo mundo. Traz isso que eu sei que vocês não fazem isso. Jesus, a resposta de Jesus contraria, dá-nos a entender que Jesus não estava se importando se ia comer ou não. Ao que parece, Jesus privilegia a opção de Maria. Quando vê Marta, Marta, como entendeu o esforço dela, não reprovou, mas Marta, Marta, olha, eu tenho que dizer que Maria ficou com a melhor parte. Ao invés de cuidar daquelas coisas, ela ficava ali. Eu sei que tem muitas donas de casa que pensam, né, isso é muito bom lá. Eu queria ver se fosse eu fazer a mesma coisa. Vai alguém visitar minha casa, ninguém vai se mexer com nada. Eu quero ver o que vai acontecer. Mas Jesus disse: Marta, Maria ficou com a melhor parte. Maria ficou tão encantada com Jesus nesse dia, queridos, que ela vai no canto da sala, toma um jarro de nardo, que era um perfume caríssimo, valia 300 denários, qualquer coisa em torno de $15.000, e simplesmente ela estilhaça o vaso de nardo, do perfume, todinho em cima da cabeça de Jesus. Jesus tomou um banho de perfume. Judas, que já não estava muito bem sintonizado, vira-se para as pessoas e diz: mas que bobagem, quanto desperdício, melhor seria que tomasse desse perfume e vendesse para dar de comer aos pobres. Uma argumentação boa, não? Razoável. Olha, estragar o perfume com um só, vendia por $15.000, 300 denários e dava de comer aos pobres. Uma argumentação razoável, queridos. Mas Jesus vai de novo a favor de Maria e diz assim: Judas, os pobres sempre terei junto de vós, a mim não. Ao que parece, queridos, nessa resposta estranha de Jesus, parece que aquele amor manifestado pelo ato, pelo despejar o perfume, valia qualquer coisa. Sim, pobres sempre teremos, mas às vezes o ato de amor é maior. Devemos alimentar os pobres, mas eles sempre teremos, sempre existirão. E nós lembramos desse discurso como se fosse às vezes na casa nossa, na casa espírita, a pessoa assim: para que o senhor está enfeitando melhor a biblioteca? Era melhor tirar aquele dinheiro que está botando lá, aquela prateleira nova na biblioteca, e fazer mais sacolas de mantimentos para distribuir. Não rola essa discussão às vezes na diretoria? É isso, queridos, que aconteceu ali. Então nós vamos percebendo que nós, da atualidade, estávamos representados na comunidade que cercava Jesus. Se vocês quiserem saber o que vocês fariam se estivessem lá, basta ver a conduta daquela gente que seguiu Jesus. Meus queridos, éramos nós. Éramos iguaizinhos nós como somos hoje lá. Porque às vezes nós falamos assim:
aquela gente teve muito privilégio, aquela gente devia estar muito boa, como falariam em relação ao Chico Xavier também. Quem teve o privilégio de conviver com o Chico Xavier, ganhou, teve muita sorte, e com Jesus então que nós diremos? Nada, queridos. Humanos, tristemente ou lindamente humanos como nós. Vocês conhecem a história de Tomé? Tomé é um tipo desconfiado. Sabe aquelas pessoas que a gente está falando uma coisa, a pessoa está assim, sim, pode falar, vai falar. A pessoa que está falando e a pessoa está articulando, acompanhando o nosso discurso para saber a hora em que a gente vai falar uma impropriedade, vai cair em contradição. O Tomé era um tipo assim, desconfiado, negador por excelência, era cético, não acreditava em nada. Então as pessoas falavam assim, pois não, pode falar, vai falando. E a pessoa fica olhando para a gente, aí quando a gente fala uma coisa, não, peraí, você não falou que era bem assim. Não é, vocês conhecem isso? Não tem gente assim? Tomé era esse tipo. Jesus, depois da ressurreição, no domingo de Páscoa, comparece à comunidade apostólica. Maria Madalena já havia anunciado a ressurreição. Enquanto estavam deprimidos, ela anuncia a ressurreição e todos ficam felizes. Mas, além disso, Jesus vai fazer-lhes uma visita. Todos ficam felizes, porque ele cumpriu o que ela houvera dito. Derruba este templo e eu reconstruirei em apenas 3 dias. Falava ele da ressurreição. Ele estava ali presente. Depois da tragédia da cruz, ele estava ali, novinho em flor. Quem não estava nesse dia na reunião? Quem? Tomé, exatamente. Quando ele chegou, Jesus já tinha ido e as pessoas disseram, Tomé, Jesus nos visitou, Jesus veio a nós, Jesus está vivo. Só eu vendo. Foi isso, está lá no Evangelho. Essa é muito forte. Eu não acredito, não. Eu só se eu visse é que eu acreditaria. Não vou acreditar assim fácil, não. E Jesus, então, em nome da misericórdia, vai de novo ao colégio apostólico. E agora, Tomé está lá. E ele, já sabendo que o outro duvidava, que negava, se dirige a ele, sabedor do diálogo que houve, que aconteceu, embora ele estivesse presente. Ele diz, Tomé, como vês, eu estou aqui, Tomé. Vê que sou eu, Tomé. Sou eu de novo, Tomé. Vê que eu estou comendo pão e peixe. Eu estou vivo de novo, Tomé. Venha ver, apalpe a minha ferida, veja que os cravos, os buracos do cravo. Meus queridos, eu imagino que qualquer um de nós, diante dessa situação, Jesus falando assim, qual seria a nossa reação, queridos? Que é isso, Senhor? Por favor, eu já estou vendo. Não! Como é onde é, Senhor? E foi lá e apalpou. É verdade, tem buraco aqui, deve ser aquele buraco no cravo. Imagina, queridos, somos nós, esses descrentes, essas pessoas que não conhecem, que não sabem, que desconfiam, que negam. Esses exemplos nós temos hoje. Os publicanos que eu falei, quem seria o publicano na vida atual? Hoje não temos publicanos, mas quem seriam os publicanos na nossa atualidade, meus queridos? Talvez aquelas pessoas que ganham sua vida, sustentam suas famílias, vivem razoavelmente bem, mas elas não têm orgulho do que fazem, porque sabem que o que fazem, como ganham, não é nada do que deve se engrandecer ou se envaidecer. E nesse aspecto, queridos, qualquer um de nós poderá estar numa situação dessa. Imaginemos, por exemplo, um vendedor de carros usados. Eu não sei se alguém aqui eu também não quero saber.
A pessoa coloca o carro lá para vender, e aí o dono da agência, assim, olha, esse carro aqui você diz que ele tem 23 quilômetros rodados, hein? Mas o carro tem 123 quilômetros rodados. Ele jura pela mãe mortinha que o carro tem 23 mil quilômetros só, mesmo que quem vá comprar seja um amigo dele, ele tem que fazer isso. Porque é dali que ele leva o dinheiro para casa. Se ele não levar, a mulher vai morrer de fome, os filhos não vão estudar. Mas ele está mentindo, ele sabe disso. O dono de um banco, alguém que cobra impostos ou que cobra taxas, que enriquece o banco pela carteira de quem? De clientes que são quem? Amigos, às vezes. Meus queridos, o médico que no plantão noturno, no hospital, manda ele dizer, escrever que usou 2 frascos de determinado medicamento quando usou um só. São os publicanos, queridos. Somos todos nós, que não temos muita vantagem, muito orgulho, que às vezes apanhamos nesse mundo, cão dessas coisas todas, e temos de submetermos, temos de nos envergonhar e continuar vivendo como verdadeiros publicanos. Mesmo assim, Jesus, como amou aquele, amou Zaqueu, ele nos ama profundamente também. Tem vários filhos, tem vários cursos. Eu só, como vou falar hoje 2h30, eu vou ter de restringir um pouco. Imagina se eu falar de cada um 10 minutos assim, de todo o colégio apostólico, 12, imagina, mais os demais. Mas uma personagem extremamente interessante. Jesus, João Batista, foi condenado à morte, à decapitação, por condenar Herodíade. Falou demais. Jesus sentiu o clima pesar na Judéia. Estava próximo ele anunciar a sua pregação, a sua missão, mas ainda não era a hora. Então era importante ele se afastar um pouco. Ele vai para a Galileia. Poderia fazer um caminho muito curto, mas ele decidiu andar muito. Ele pegou um vale e ele cortou a Palestina longitudinalmente, e isso fez passar pela região dos samaritanos, pela Samaria. Havia uma disputa visceral, um desentendimento, uma intriga muito forte entre os samaritanos e entre os judeus. As causas históricas são muito confusas, queridos, são muito diferentes, muito confusas, complexas. Os dois se diziam verdadeiros originários de Abraão, e cada um interpretava os trechos de uma maneira diferente, alguns de maneira mais rígida, o outro um pouco mais flexível, mas disso tudo nasceu uma disputa, um desentendimento muito forte entre os samaritanos e entre os judeus. Jesus escolhe passar por um caminho pela Palestina que o obriga a passar pela Samaria. Entra num vale. Ao sul, o vale é feito pelo Monte Ebal, e ao norte, pelo Monte Garizim, onde os samaritanos, a semelhança do que os judeus haviam feito em Jerusalém, ergueram também um templo a Jeová, ao Deus, como os judeus haviam feito. É hora sexta, meio-dia. O clima palestinense é um clima de deserto. Durante o dia é um sol de arrasar, e à noite é frio, como uma noite paulistana. Meio-dia, hora sexta. Jesus está próximo a uma cidade samaritana chamada cidade de Sicar. Está sentado próximo a uma fonte, sozinho, porque os discípulos, companheiros, foram à cidade comprar coisas para comer. Meio-dia, sol, calor, Jesus devia estar suarento e com sede também. Sentado próximo a uma fonte, descansando, esperando os companheiros, eis que ele vê uma mulher carregando um vaso nas costas,
vindo possivelmente da cidade de Sicar para pegar água no poço do pai Jacó. Aquela região era uma região muito nobre, muito querida dos judeus, porque foi ali que o Jacó fez um grande poço. A mulher se aproxima e Jesus vira-se para a mulher e diz assim: dá-me de beber. A mulher, que pela posição em que Jesus estava, entendeu que Jesus estava vindo da Judéia e portanto era um judeu, quando em verdade Jesus era galileu, mas ela pensando que era um judeu, um pretensioso judeu, que se achava superior aos samaritanos, aproveitou aquele pedido humilde de Jesus para, numa posição de arrogância e de orgulho, mostrar a Jesus que, naquela posição em que estava precisando, ele, homem judeu, estava pedindo um favor a uma mulher samaritana. Então ela diz assim: mas como pode? Como pode um judeu pedir um favor a mim, eu, que sou mulher samaritana? Ou seja, agora que você está precisando, judeu infame, isso também é meu. Agora que você está precisando, agora pede favor à mulher. E pior ainda, mulher samaritana. Jesus despreza essa alfinetada e a semelhança de uma águia poderosa que havia tentado elevar Nicodemos às alturas espirituais. Essa águia toma esse pintinho pela asa e quer levá-lo às alturas do Espírito e diz assim: se conhecesses os dons de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, pediria a ele que te desse a água viva. A mulher ouve aquilo, as palavras são estranhas, ela entende mais ou menos, mas percebe que de alguma forma ela não entendeu tudo. Aquelas palavras são estranhas, são complexas, ela entendeu parte, mas não entendeu tudo, e ela então, o que resta a ela? O que ela pode fazer? Responder de uma maneira bem humana, mas já o faz de uma maneira um pouco mais respeitosa. Mas como pode, Senhor? Como pode o Senhor tirar água desse poço que é fundo? Eu não estou vendo em suas mãos nenhum apetrecho, nada com que o Senhor possa pegar água nesse poço. Por acaso, recorrendo a um dado histórico, por acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que fundou esse poço, dele bebeu, deu de beber ao gado e deixou para todos nós? O pintinho estava negando a subir. Estava com a sua tendência a ficar esgaravatando o lixo no canto do chão e a águia tentando subir com ele. Então a águia volta e diz assim: aquele que beber desta água aí voltará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Porque a sede que eu der, a água que eu der, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. O pintinho não entendeu de novo. Não entendeu. E responde assim para Jesus: então, Senhor, deixa e me fale logo como é que é essa água, porque se o Senhor mostrar essa água, eu não vou ter de ficar vindo aqui todo dia pegar água. Dói, não? Dói. Aquele pintinho precisava de um sinal. Ele não estava entendendo até aí com quem ele estava falando e o que estava falando a ele. Qual era a mensagem que estava sendo dita a ele? Ele não estava entendendo. Ele precisava dar um sinal. Aliás, foi o que o Chico fez. Isso ainda nos idos de Pedro Leopoldo.
Um grupo de garotos jogando uma pelada, terminado o jogo, foram para a cantina do seu Felizardo, o armazém do seu Felizardo, comentar sobre o jogo e conversar sobre o Chico. Todos estavam interessados naqueles fenômenos, aquelas coisas estranhas que não conseguiam entender, mas confiavam no relato do Chico, exceto um moço, um garoto, que de uma maneira negativa, pouco amistosa, olhava para o Chico com um desdém e dava um risinho de ironia, como quem ia dizer assim: não tem nada com isso, não acredito nada nisso, tudo isso é asneira, tudo isso é bobagem desse sujeito aí. Era mais ou menos a mensagem vibratória que ele dava para o Chico. Os moços interessados, conversando, falando, enfim, sobre aquilo tudo, e ele no desdém, longe, negativo, vibrando até mal naquela circunstância. Então o Chico olhou para o rapaz, olhou para eles e disse assim: bom seria que você deixasse de fazer o que você vem fazendo ultimamente. Um moço que não respeitava o Chico, não entendeu a proposta, e de uma maneira muito humana, quase mundana, como achar que essa é uma orientação muito geral, e convenhamos, é mesmo, né? Se eu olhar para cada uma, qualquer um que eu selecione, diga assim: é bom você bater, vai perder, meu Deus, cada um aqui tem um negocinho que deveria deixar de fazer e está fazendo. Então, era um recado muito genérico, convenhamos. Mas essa área sabia o que estava dizendo. Aquele moço precisava de um sinal para entender que existem as coisas do Espírito. Ele que não acreditou, e disse, demonstrou de uma maneira risonha, assim: comigo não, né? Com esses bobões aí você fala, eles acreditam. Quer dizer, comigo não, eu não bobagem dessas coisas. Aí o sinal espiritual falou mais alto e disse assim: meu filho, a diferença é de uma casa da vila. Aí o moço cai em si, se entende, fica contido, sabe o que o Chico está falando, porque ele, embora moço, casado, estava de relacionamento extraconjugal com uma mulher casada, cuja casa ficava uma casa depois da casa dele na vila. Os dois moravam na vila, ele, a casa dele, viu uma casa, depois logo a casa dela. Então ele entendeu. Então era necessário ensinar. E Jesus, então, eles pensavam que tinha me perdido na palestra, né? Sabe o que eu ia falar? Se desorientou, mas nada. Era importante dar um sinal para aquele pintinho lá na Palestina. Ele não estava entendendo. Então Jesus diz assim para ela, para a mulher samaritana: vá então, vá à cidade, chame o seu marido e vem aqui. Como a dizer, para eu ensinar então onde tem a água. E ela então vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho marido. É verdade, disseste bem, disseste o bem, foste verdadeira. Você não tem marido, porque aqueles outros 5 que você teve também não eram seus maridos, como esse que você está agora também não é. Ou seja, a mulher samaritana já tinha tido 5 homens em sua vida, estava com o 6º, nenhuma relação era uma relação estabelecida. Em síntese, em termos de conduta, a mulher samaritana não era flor que se chegasse. Queridos, desculpem essa brincadeira, mas o que eu quero dizer a vocês é de que mesmo uma pessoa como nós, os instáveis emocionalmente falando, por quantas pessoas nós já nos apaixonamos por essa nessa vida? Quantas pessoas nós gostaríamos de ter conosco? Quantos casamentos nós conhecemos que começam porque um não consegue viver sem o outro, porque senão o mundo acaba. E a relação termina e a gente querendo que o mundo acabe na cabeça do outro.
Quantas coisas, tantas relações que se esvaziam, sem que ninguém faça nada. É um desgaste, é uma frivolidade, é uma transitoriedade dos nossos sentimentos, mostrando que nós somos mal resolvidos, emocionalmente falando. Talvez aqui alguns mais equilibrados, outros não. Os meus amigos, meus queridos amigos, mesmo a nós, esses instáveis, que amamos hoje, odiamos amanhã, voltamos a amar, voltamos a odiar, mesmo nós, com essas características da mulher samaritana, Jesus nos amou profundamente. Jesus não discriminava ninguém. Ele queria o coração humano, ele queria a pessoa, ele amava o ser humano, a gente, a pessoa. Sabia que pelos desvãos e pelos descaminhos, pelas escolhas infelizes, nós atrairíamos as dores para o nosso próprio sofrimento, mas isso é coisa nossa. O amor dele é incondicional. Ele nos quer livres de qualquer maneira, sejamos nós quem sejamos, estejamos como estejamos, fazendo o que estamos fazendo, Ele nos quer assim mesmo. Os problemas que nós criamos para nós, pelas escolhas, pelas opções, pelas condutas equivocadas, nós vamos pagar por isso, porque nós escolhemos mal. Mas o amor dele não muda, queridos, isso é fascinante. Isso talvez seja muito estranho para os santos, talvez, para os puritanos de todos os tempos, para os juízes das virtudes sagradas, para os de boa conduta, estranho isso. Mas convenhamos, meus irmãos, isso é extremamente satisfatório para nós. Jesus nos querer assim mesmo, como nós somos, e confiarmos nesse amor extremado que Ele tem por nós. Eu não poderia terminar essa palestra sem me referir ao mais especial. Se nós quisermos nos sentir representados lá, no colégio apostólico, na convivência, no ambiente, respirando o ambiente, o ar de Jesus, nós temos de recorrermos àquele discípulo, àquele apóstolo, cuja alma lembrava um terreno acidentado, de morros, montanhas e planícies, ou como se fosse, ao invés de um lago de águas cristalinas, era um mar revolto, capaz de sacudir navios, ou de vez em quando se tranquilizar, como se fosse realmente um lago. Eu estou me referindo ao médium, a esse homem forte, a esse homem extraordinário, cheio de momentos de virtudes e de defeitos, momentos em que ele brilhou como melhor do que pode o ser humano brilhar. Em alguns instantes, ele nos envergonhou perante Jesus, pela conduta, por posturas equivocadas que ele teve. Pedro Barjonas. Pedro teria aqui talvez uma dúzia, ou talvez 2 dúzias de situações estranhas, complexas, díspares, paradoxais, com que Pedro esteve na presença de Jesus. Não sei se eu já te contei isso aqui em outra ocasião, em outro contexto, mas Jesus estava começando a última fase da sua missão. Durante 2 anos ele se manteve calmo, um pouco anônimo, porque sabia que a hora em que ele se mostrasse, ele receberia o que recebeu. Ele está indo a Jerusalém pela última vez, de lá não voltará mais. Só sairá de Jerusalém pelos braços tristes do madeiro, mas ele está indo para a cidade. Pela estrada vem um grupo mais atrás, um grupo mais à frente, e no grupo da frente está Jesus.
que espera um pouco o grupo de trás se juntar para fazer o grande grupo. Ele quer saber como é que as pessoas o veem, como é que as pessoas o enxergam. Então ele vira-se para os discípulos e diz assim: quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas com as quais vocês têm contato falam de mim, estão falando de mim? E aí os discípulos atiram várias respostas, algumas muito estranhas. Ah, Senhor, esse povo não entendeu ainda. Imagina, Senhor, que alguns acham que o Senhor é Elias, aquele que foi puxado aos céus por uma carroça de fogo, puxada por cavalos de fogo. Outros dizem que é Isaías, o maior dos nossos profetas. E outros, pasmem, acham que o Senhor é João Batista, que já voltou. Jesus então ouve isso e agora ele quer aprofundar a questão. E diz assim: e vós, discípulos do meu coração, e vós, quem dizeis que eu sou? O que eu sou para vocês? Como é que vocês me interpretam? Como é que vocês me sentem? Como é que vocês me veem? O que eu sou para vocês? E Pedro, o forte Pedro, o médium Pedro, olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus abre um sorriso largo e feliz, e diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Eu fico imaginando essa cena. Pedro, depois que ouviu esse elogio de Jesus, eu fico imaginando como é que ele deve ter olhado para os outros discípulos. Imagina, depois de um elogio desse de Jesus, quando ele, depois que tirou os olhos de Jesus, que for olhar para ele deve dizer: viram? Viram? Na mosca. Eu me lembro da época que a gente ia ao quadro negro, né, de estudante, algum tempinho atrás, que a gente ia ao quadro resolver uma questão, o professor do lado, encostado na mesa, e quando a gente resolveu a questão certa, né, fazer isso: ah, muito bem, Eduardo, ótimo, parabéns. Aí eu ia do quadro até o lugar onde eu estava sentado, e levava todo mundo assim, entendeu, gente? Entendeu? Estudei e mandou me estudar. 2 versículos depois, eu não me lembro agora a localização, em Mateus, Jesus começa a narrar os sofrimentos que ele ia dividiriam quando entrasse em Jerusalém. Depois do domingo de Ramos, durante aquela semana, ao final de semana ele seria morto, recebido com hosanas. Ele depois terminaria morto no Monte da Caveira. Ele pinta os sofrimentos, as serviços, as chicotadas, os sofrimentos, tudo aquilo. E Pedro, porque havia acertado a anterior questão, já estava cheio de si, não é assim? Se achando, nós diríamos na linguagem atual. Ele estava se achando. E então Jesus falando que ia sofrer, ele achou por bem dizer que não concordava com aquilo. Então ele disse: não, Senhor, então o Senhor não vai para Jerusalém. E nós não vamos deixar. Porque nós não vamos deixar o Senhor ir para essa cidade sofrer desse jeito. Mas tinha que ser assim, queridos. Maktub, estava escrito. Então Jesus vira-se para Pedro e diz assim: vai de reto, Satanás. Vai de reto, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço, porque não cuida das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. Ah, meus queridos, aí é aquele sujeito que foi ao quadro, errou tudo e volta assim. Esse é Pedro, queridos. Na noite, na última ceia, ao que parece na quinta-feira, segundo alguns estudiosos, está todo o colégio apostólico reunido, todos os 12. Jesus corta o pão, dá vinho, lava os pés dos seus queridos companheiros. Eles estão longe de saber que
que será a última refeição na presença de Jesus. Eles estão longe de saber que Judas já havia mancomunado com os maiorais do templo, Anás e Caifás, pretendido ou trocado a traição por Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus sabia, todos estão ali, Judas já havia feito o acerto, e eles estão vendo toda aquela cerimônia que a Igreja Católica vai chamar de Eucaristia, tudo aquilo acontecer sem entender nada, mas Jesus está se despedindo, e de alguma forma o seu discurso começa a insinuar isso, dizendo que é a última vez, e falando de uma maneira que eles começam a entender uma coisa estranha, e Pedro então tem um insight, descobre, percebe que Jesus vai acontecer alguma coisa, e do canto da sua mesa, ele grita lá com voz forte: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. Jesus ouve aquilo, queridos, e como se fosse qualquer um de nós que sabe que não é bem tudo aquilo, Jesus diz a Pedro, ou seja, tem de ouvir isso ainda, isso é meu também, queridos, por favor. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, meu filho, você vai me negar 3 vezes. Meus queridos, que homem é esse? Sabendo que vai ser negado, sabendo que o teu testemunho de amor a Ele vai ser negado, sabendo disso tudo, ainda sentado, ele só falou porque o outro teve esse rompante de coragem falsa, infundada. No dia seguinte, Jesus passa carregado pelos guardas. Depois que passa Jesus, vem um grupo de senhoras conversando e se referem a Pedro, dizendo: um pescador estava com ele. E elas comentam: não é aquele? Ele está encostado num muro, num local, vendo tudo passar. Jesus foi tomar tudo de mão de batata de frago. Ele está ali, encostado. As senhoras passam, comentam: não é aquele? Não, eu não, senhoras. Agora é a soldadesca. Um grupo de soldados passam, ele está ali no mesmo lugar encostado, os soldados passam e dizem assim: você não é também um dos seguidores? Não, deve estar vendo algum engano, não sou eu. Terceira vez, o outro grupo de soldados passam e diz: não foi na casa da sua sogra que ele fez várias... Não, vocês estão mal informados. Eu só estou traduzindo a fala para a validade. Não, vocês devem estar enganados. Aí o galo canta 2 vezes. E Pedro sente dor. A dor da vergonha pessoal. Jesus disse que ia trair. Ninguém talvez estava vendo ele trair Jesus, mas não importava. Aquela sensação de horror que a pessoa tem perante si mesma, de vergonha de si própria, dói aquilo em Pedro, dói. Mas antes dessa já havia acontecido uma outra extraordinária. Se deu depois, eu vou falar só mais 40 minutos. O jovem, brincadeira, tá, querido? Não precisa se apavorar, não, brincando. Se deu depois da separação do jovem rico, quando ele decide não seguir Jesus, ele opta por não seguir, não tinha como abrir mão da riqueza toda, era um pedido muito sério, afinal de contas ele tinha muitos bens. Quem tem pouco é fácil deixar o que tem pouco para seguir Jesus, mas quem tem muito, não, Senhor, não estou pronto, não, ainda não é o meu momento, e vai embora. Ele vai embora. Pedro e os outros veem o jovem rico abandonar Jesus, abrir mão da vida eterna, e ir embora, decidido, mais ou menos decidido, porque ele foi vacilante, mas foi embora.
E ficaram todos assim, em silêncio, vendo aquela cena. Jesus propondo àquele homem a libertação, e ele nega a libertação porque tinha muitos bens e não era capaz de abandonar tudo aquilo. E Pedro, então, queridos, faz a Jesus a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Todos vocês devem ser agradecidos a Pedro, porque ele perguntou o que vocês queriam perguntar. Todos nós. E é a pergunta mais importante do Evangelho, no meu entender. É a pergunta mais séria, é a pergunta mais transcendental, é a pergunta que todos nós somos devedores a Pedro, porque ele a fez por nós, e foi ele que fez, não fomos nós, o problema é dele. O homem saindo embora, o jovem rico foi embora, não quis seguir Jesus, deixou. Então Pedro diz assim: então, Senhor, eis que ele foi embora, mas nós deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? Vamos. Veja se tem cabimento uma pergunta dessa. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, quer dizer, será que vai valer a pena? É quase isso. Meus queridos, ele perguntou o que nós gostaríamos de perguntar, porque eu tenho certeza que nas horas difíceis da vida em que nós temos de fazer tomar uma decisão séria, a gente pergunta para vocês: será que precisa disso tudo mesmo? Será que não é melhor abrir mão da vida eterna e viver bem aqui agora, para ter certeza como é que é? Pedro fez essa pergunta por nós. E é exatamente a esse homem covarde, esse homem que nega Jesus, queridos, esse homem de pouca fé, que vai no mar e cai, com medo: Senhor, Pedro, Jesus tem de levantá-lo. É essa alma, queridos, um covardão, um homem de pouca fé, um homem que não entendeu. É esse que Jesus vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Senhor, como me pergunta? É claro que eu amo. Pedro, você me ama? Senhor, tem alguma dúvida? Eu o amo profundamente, Senhor. Pedro, Barjonas, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te respondi 2 vezes: te amo, Senhor. Te amo mais do que tudo na minha vida. Se isso é verdade, então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Para essa alma confusa, cheia de altos e baixos, foi que Jesus entregou a missão de continuar seu trabalho de reanimação nossa, de reanimação da sociedade, da humanidade. Pois bem, queridos, é esse homem extraordinário que nos aceita, que nos ama, independente de como nós estejamos, independente seja lá o que nós estejamos fazendo. Os problemas são nossos, o amor é dele para nós. Pois foi a essa gente do passado que ele falou, e possivelmente então é para nós também, já que somos os mesmos, que ele falou coisas extraordinárias, que parecem tão simples e ao mesmo tempo nós temos tanta dificuldade. Ele diz assim: a vida de vocês vai ficar muito melhor se vos amardes como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se alguém te ofender numa face, a vida fica mais fácil sem violência, vire a outra. Se alguém te pedir a túnica, dê a ele também a capa, mostrando a ele que você tem coisas muito mais importantes. Se ele quer a túnica, dê a capa também, porque não vai te fazer falta. Se alguém te pedir para você caminhar 1 milha, não caminhe 1 não, caminhe 2, mostrando que você é maior, que você pode mais, de que aquele sacrifício não é tanta coisa assim,
porque elas têm valores muito mais altos. Foi para essa gente, queridos, que ele falou isso, e foi para nós também. Então foi para nós que um dia ele subiu um alto monte na Galileia, um ambiente florido, e ecoou esse hino de esperança e de amor. E deve tê-lo falado muito alto, porque desejou que todos os homens do planeta ouvissem essas coisas. Ele gritou, Jesus gritou assim, para que todos nós, os de ontem e os de hoje, ouvíssemos isto: vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz da vida, e quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não se turbe o vosso coração. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, confia em mim. Afinal de contas, eu venci o mundo. Muita paz. Muito bom. Nós te agradecemos pelas palavras maravilhosas e grande ensinamento. Já estamos aqui aguardando a sua volta. E volte logo.